A doença Mpox, que antes era conhecida como varíola dos macacos, deixou de ser uma emergência global. O anúncio da Organização Mundial de Saúde foi feito nesta semana. Sobre isso, nós vamos conversar ao vivo com o infectologista Alexandre Naime Barbosa, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui no Live CNN. Muito bom dia, Jairo. Muito bom dia a todo mundo que está ligado na CNN. Maravilha. Você acredita que esse era o momento ideal de revogar esse alerta global? Deixou de ser uma preocupação de nível superior? A Mpox, Monkeypox também como é conhecida, foi uma doença que se alastrou a partir de maio de 2022, quando ela, na verdade, deixou de ser única e exclusivamente uma infecção que circulava na África e começaram a aparecer casos no Reino Unido, depois pela Europa, e esses casos também chegaram em toda a América, incluindo Estados Unidos, México, Brasil, vários países aqui também da América Latina. Só para a gente ter uma ideia, a Mpox, depois dessa disseminação, ela era uma doença restrita ao continente africano, já conhecida desde a década de 70, mas nesse surto internacional que aconteceu a partir de 2022, nós tivemos mais de 87 mil casos confirmados no mundo todo, com cerca de 140 óbitos. E o pico desse surto internacional, Jairo, aconteceu por volta do mês de agosto, onde em apenas uma semana, mais de 7 mil casos foram confirmados em todo o mundo. Agora, com toda a estratégia que se montou em relação à prevenção da Mpox, principalmente em populações mais vulneráveis, esse número caiu de forma muito importante. Nós estamos registrando no mundo todo cerca de 100 a 130 casos por semana. Então, já não é mais uma situação de emergência de saúde pública global como aconteceu no passado. E por que esse statement, né, essa declaração de emergência, de doença de interesse, de emergência em saúde pública é tão importante? Porque quando existe essa tomada de decisão pela Organização Mundial de Saúde, ou mesmo em nível local aqui no Brasil, a gente tinha a SPIN, né, a Emergência em Saúde Pública de Interesse Nacional, recursos são mais fáceis de serem alocados para exames diagnósticos. A Mpox tem um tipo de teste diagnóstico que é mais caro, que é mais complicado, baseado em biologia molecular, e também recursos para atender esses pacientes e para casos mais graves. Aqui no Brasil, o Brasil é o segundo país que mais teve óbitos por Mpox em todo esse surto internacional. Foram 16 pessoas. E então, gastos com tratamento e até mesmo com vacinas, né? O Brasil recebeu um quantitativo de vacinas que está sendo feito para determinadas populações mais vulneráveis. Mas como a situação epidemiológica melhorou bastante, toda esse statement, esse estado de emergência em saúde pública já não é mais necessário. Alexandre, a gente sempre usa aquele ditado aqui no Brasil, né, do gato escaldado tem medo de água fria. Eu até coloco ele dentro desse contexto porque nós passamos por um período de extrema dificuldade em relação à pandemia da Covid-19 e vimos recentemente uma revisão da situação da pandemia por parte da própria OMS. Você avalia que as medidas de segurança sanitária que foram tomadas no mundo inteiro, muitas vezes inclusive a revelia dos próprios governos ou da população, serviram de lição ou ajudaram de alguma forma para a contenção da Mpox no mundo? Não há dúvida nenhuma, Jairo. A comunidade científica global, mas também as autoridades de saúde de diversos países, os ministérios de saúde de diversos países estavam mais integrados e prontos para que se realizasse principalmente a questão de diagnóstico. O diagnóstico, um dos testes diagnósticos para a Covid-19, SARS-CoV-2, que é o teste PCR de biologia molecular, a metodologia, a forma de você fazer o exame é a mesma para detectar o vírus Mpox, o Monkeypox. Então, a gente teve uma hipertrofia desses laboratórios de biologia molecular durante a pandemia Covid-19, que serviram muitas vezes para que fossem feitos também os testes para Monkeypox. Isso ajudou bastante. E uma coisa muito importante, que é o que fica de lição
quer seja da pandemia Covid-19, quer seja desse surto global de Mpox. A vigilância epidemiológica e a vigilância em termos de biologia molecular desses vírus que circulam pelo mundo todo. Nós temos várias situações de doenças que são possivelmente emergentes, isso é cíclico, isso é esperado dentro da história natural da evolução do ser humano. Tivemos epidemias graves no passado com varíola, com gripe suína, gripe aviária, gripe espanhola em 1918, e outras vão surgir. O ebola vira e mexe, aparece novos surtos na África, com casos até mesmo fora. Isso faz parte do mundo globalizado. Então, hoje eu pego um avião aqui, daqui a 48 horas eu estou do outro lado do mundo. O que é importante, então? Todos os países manterem cooperação em relação à vigilância epidemiológica dos casos, fazer a detecção desses possíveis casos, possíveis síndromes, usando essa metodologia que a gente tem aí de biologia molecular. E importante, medidas de prevenção. Aqui para monkeypox, a vacinação. A vacinação para monkeypox no Brasil poderia estar muito mais avançada. O governo brasileiro disponibilizou um quantitativo que coube, né? Mas ela não está sendo utilizada na sua totalidade. Principalmente pessoas imunossuprimidas, vivendo com HIV, já naquela fase mais avançada, na fase de AIDS, devem receber essa vacina, ela está disponível, então a gente precisa melhorar essa questão. Bem, Alexandre, você acabou de explicar para a gente o que pode ser feito em relação à política pública, né? A pessoa jurídica. No que diz respeito à pessoa física, o que nós podemos fazer para nos protegermos da Mpox? Tem algum tipo de orientação em questão sanitária que é a mais adequada? A Mpox é uma doença principalmente transmitida através do contato com pessoas que estejam com sintomas, pessoas sintomáticas que estejam doentes. A Mpox é uma doença causada por um vírus que afeta principalmente a pele, ele leva a lesões que começam com uma discreta vermelhidão e depois surgem algumas bolhas, algumas vesículas que estouram. Então, a pessoa que começa com esse tipo de sintoma tem vários outros diferenciais, entre eles herpes zoster, herpes simples, ou mesmo catapora, deve procurar o serviço médico justamente para ser testado. Evitar contato com pessoas, principalmente contato pele a pele, né? Contato próximo, contato de pele a pele é algo que evita a transmissão e principalmente o alerta vem para as pessoas que estão sintomáticas para procurarem serviço médico para que o diagnóstico seja feito de forma mais assertiva. Nós agradecemos a entrevista do infectologista Alexandre Naim Barbosa, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Muito obrigado pela sua participação aqui na CNN, Alexandre. Eu que agradeço o convite, Jair. Um grande abraço para todo mundo que está acompanhando a CNN nesse sábado.